Gravar. Gente, boa noite. Sejam todas as pessoas bem-vindas. Nós estamos dando início hoje à primeira aula. Semana passada nós tivemos a aula de abertura, a aula inaugural, que ia ter um formato híbrido em função da suspensão do serviço de ônibus. A gente fez tudo remoto. Essa aula está disponível, vocês podem acessar no YouTube do Centro de Educação. E toda semana agora nós vamos ter uma aula síncrona com duração de 1 hora. O material para vocês fazerem a leitura já foi disponibilizado previamente, os 2 textos que a professora Ceissa encaminhou. Então, a cada semana vocês têm um material de leitura, já tem as próximas 3 semanas liberadas. Quem não conseguiu ainda acesso à plataforma durante a aula de hoje, vou colocar no chat também o link da plataforma. E vocês acessam usando login e senha o CPF, tá? Sem ponto, sem traço, só os números. Caso não consigam acesso, encaminhem um e-mail para a nossa conta do Inimigos 8.1. Vou botar também aqui o e-mail para vocês, para a gente checar se houve algum problema. Mas, em geral, as pessoas já inscritas estão todas com acesso na página do AvaProEx, exceto um ou outro que deu algum problema de e-mail. Então, lá tem o material todo disponível. A gente vai liberando aos poucos as semanas, para que vocês possam fazer a leitura antes da aula síncrona. Se, porventura, você perder uma aula, o que é que vai fazer? Não tem problema. Essa aula vai ficar gravada e vai ser disponibilizada na página. A qualquer momento, vocês podem voltar para essa aula. A nossa ideia é que a gente tenha um repositório com diversos temas relacionados à ditadura, ali já todos organizados, que vocês possam acessar a qualquer momento. Então, nós vamos ter essa aula de hoje, vamos deixar disponível o link lá na página. Se a pessoa não conseguiu assistir de forma síncrona, pode assistir depois e preencher a frequência também, não há problema. O importante é que vocês assistam às aulas. Isso é o que a gente está priorizando. Ler os materiais, assistir às aulas e não se preocupe com a questão da frequência. Se você não conseguir assinar a frequência do dia, você vai assinar depois que você visualizar a aula. Então, a gente está deixando o formulário de frequência aberto até a próxima aula. Então, você tem 1 semana para assistir, mesmo que você não esteja de forma síncrona. Na aula de hoje, a gente combinou com a professora Ceissa de fazermos um primeiro momento em que ela vai construir o seu pensamento para que a gente possa melhor compreender os antecedentes do golpe de 64, o contexto em que ele surge, e depois a gente vai ter um segundo momento para o debate, para a interação. Então, vão anotando. Se quiserem ir colocando já as questões no chat, podem ir colocando que eu vou tomando nota, e nessa parte final a gente retoma com a professora Ceissa, certo? Então, muito obrigada pela presença, Ceissa. Professora Conceição Fraga, porque a intimidade faz isso, a gente fica chamando assim, de forma carinhosa. Então, muito obrigada pelo aceite. A gente sabe que é sempre importante estar trazendo à tona esse tema e que a gente não pode considerar o golpe como tendo nascido ali no 1º de abril. Então, para que a gente possa compreender o contexto e fazer conexões com outros períodos, inclusive com o atual, é que a gente lhe fez esse convite, porque sabemos da sua trajetória com essa temática e com essa compreensão desses cenários políticos que antecedem movimentos golpistas. Então, Ceissa, muito obrigada. Fique à vontade. Muito obrigada, boa noite a todos, a todas. Parabéns, parabéns, Aline, parabéns, Alessandro, parabéns, Lore, parabéns a todos que idealizaram, que organizaram e que estão aqui para debater um tema tão importante num momento tão ímpar do país, né? Com certeza nós vivemos uma encruzilhada histórica no país de um combate ao fascismo e de assegurar ou o Brasil avança a sua democracia ou o Brasil retrocede gravemente para momentos de práticas fascistas e que o país já tem uma vasta experiência. Nesse sentido, eu parabenizo, porque debater o tema ditadura militar nesse contexto é muito importante, porque nos faz compreender a história do país, que não se limita a compreender o que foi o golpe de 64, mas passa
pela necessidade de compreender a história da nossa democracia tão frequentemente ameaçada. Nesse sentido, debater também a ditadura militar neste projeto de extensão mostra o papel relevante que deve sempre, não só nesse momento de crise, deve sempre as universidades brasileiras cumprirem o seu papel de interlocução com a sociedade brasileira. Até porque, em todos os momentos de crises, foram os intelectuais que alertaram, que se mobilizaram e que organizaram e colaboraram para a organização da sociedade civil brasileira. Tiveram um papel importantíssimo em denunciar o fascismo no final da guerra e de mostrar as contradições do Brasil, vivendo o Estado Novo, um Estado fascista e defendendo fora do país na guerra, combatendo o fascismo. E foram os intelectuais que tiveram esse papel importante e, novamente, estamos aqui cumprindo esse papel de alertar a sociedade do que significa a gravidade do momento político que vivemos. Portanto, o dever de ofício do historiador é redobrado, porque tem a obrigação de lembrar quais foram os acontecimentos históricos do nosso país. Então, estamos aqui por dever de ofício. Nesse sentido, alertar a universidade, ao realizar esse projeto de extensão, alerta a importância de debater a democracia, a soberania e, sobretudo, o desenvolvimento do país. Porque esses três temas, historicamente, na história do país, eles sempre estiveram interligados. E, novamente, estamos nessa encruzilhada. Garantir a democracia assegura a soberania e, consequentemente, o desenvolvimento do país. É isso que está em jogo hoje, é isto que vai definir estas eleições de 2026 no Brasil, e é este o tema que sempre nos remete quando vai debater o que foi em 1964. Portanto, a pergunta que se faz hoje é o mesmo que se fez em 64. Portanto, eu vou discutir 64, mas quero que todos nós pensemos, e hoje? Eu faço essa pergunta para 64, mas quero que a gente fique atento para isso. Qual o cenário, o que significou a Guerra Fria? O cenário em que houve o golpe de 1964. Que cenário é esse que a gente vive hoje? O que significa aquela guerra que estamos todos assistindo como se fosse um jogo de videogame anunciado para matar e dizimar populações inteiras, grupos inteiros? O que significou, por exemplo, o que significou, qual o papel que teve as elites brasileiras lá em 64? E qual o papel que tem hoje as elites brasileiras e que tiveram recentemente nesta tentativa de golpe e continuam tentando golpear um presidente eleito e impedir um presidente eleito de concorrer às eleições ou, como nós vamos ver aqui, de melar as eleições quando elas acontecem. Nós vamos detalhadamente conversar sobre isso. Então, qual o papel, né? Qual o papel dos militares em todas as tentativas de golpes no Brasil em 64 e hoje, recentemente, nesta recente tentativa de golpe em 2023, continuado, como está a cada tentativa e ações realizada pelas elites em conluio com grupos de militares que ainda não se deram por satisfeitos. Obviamente, cabe alertar que militar ele só entra para um momento decisivo. Portanto, não aguarde que vão aparecer, não. As elites, os meios de comunicação, eles fazem todo o processo. E no momento decisivo sempre é quando os sujeitos sociais aparecem. Portanto, estavam presentes esses elementos em 64 e estão presentes hoje. Quais as investidas do imperialismo nessas ameaças, né? Ou seja, os elementos externos. Estados Unidos estava presente no golpe de 64, está hoje na tentativa e teve presente no processo de 2023, porque vem já desde 2013 acompanhando e interferindo indiretamente no país e de maneira mais escandalosa, né, com os pronunciamentos do presidente mais recentemente, não só com as medidas, mas com a tentativa de acompanhar as eleições brasileiras, que só interessa ao povo brasileiro.
Então, esse contexto de hoje nos mostra claramente apenas os Estados Unidos, um país que sempre esteve presente nas ameaças na América Latina e no Brasil. Esse é o contexto e esse é o alerta que a gente tem que ficar bem atento para esse tema. Sempre que for debater 64, é preciso entender o papel que os Estados Unidos tiveram e o papel que eles hoje novamente tentam exercer. E aí, para falar sobre isso, por isso que eu coloquei um texto, né, que ele vai pegar esses elementos históricos desde o final do século XIX, né, com aquela política Monroe, né, que vai desde o processo XIX, passando por a chamada Big Stick, né, que também é uma política que vai ser desenvolvida jamais a partir das primeiras décadas do século XX, né, e novamente essa presença americana de uma forma agressiva lá na América para os americanos, na política Monroe, né, que hoje ela retoma com essa história dos América para os americanos, obviamente conta sempre com personalidades como o governador de São Paulo, que bota chapéu, né, o ex-presidente da República, os filhos dele, sua família, né, e todo esse grupo de ultradireita que teve a ousadia de, em plena democracia no Brasil, estampar uma bandeira enorme na principal capital brasileira, né, mostrando ali o seu apoio aos Estados Unidos, em detrimento do sentimento nacionalista que tão apregoam. Né? Então, essas políticas americanas, elas sempre estiveram presentes na América Latina e elas se converteram em quê? Em intervenções, em destituições de governos, em financiamento para governos de seu interesse, em oposição aos grupos que tentam elaborar uma política de desenvolvimento nacional. Então, sempre que o país tenta realizar uma política de desenvolvimento com independência, com autonomia, né, sempre aparece as investidas norte-americanas aqui na América Latina. Então, esse modelo americano é um modelo agressivo, é um modelo que invade as repúblicas, como foi a República Dominicana, como foi o Haiti, né? De maneira mais escrachadas, como é o tratamento com Cuba, que não é só porque, como se pensa, porque Cuba fizeram uma revolução. Essa também é uma imagem que se passou, mas é porque Cuba já, por várias vezes, né, se torna um desses espaços em disputa. Então, a tradição de apoiar ditaduras, né, e o discurso de combater ditaduras é um discurso muito presente nos Estados Unidos, que chega no Brasil com esse mesmo sentimento através da extrema-direita. Né? A extrema-direita, você pode observar que é sempre assim, Deus, pátria, família, em defesa da democracia, do liberalismo, contra o comunismo, contra socialistas, etc. e tal, quando, na verdade, esse é um discurso, porque, na prática, né, as ações desses governantes não se materializam como eles tentam dizer. Não é? Então, nesse sentido, aqui no Brasil, a gente vai falar um pouco agora, a partir de agora, eram algumas observações que eu queria chamar a atenção para entrar numa certa cronologia brasileira, né? Vamos, então, observar o seguinte. Analisando a cronologia brasileira, a gente vai observar assim. Primeiro, né, só um minutinho aqui. Essa República Brasileira, ela já se instala com um golpe, mas ela permanece com tentativas sucessivas de golpe. Né? Ela inicia com o golpe, aí a gente vai correr para chegar ao mais próximo aqui. Ela se inicia com o golpe, mas ela permanece com sucessivas tentativas de golpes. Mas é importante chamar a atenção para algumas observações aqui. Vejam só. Primeiro elemento, sempre estiveram presentes em todos os golpes, tentativas de golpes, os militares. Não por acaso, a gente não pode deixar de perceber que a ditadura militar, instalada em 64, ela já é exatamente fruto de várias tentativas frustradas e de golpes realizados, mas onde quem dirigia eram os civis. Então, o que eles fazem em 64? Os próprios generais
é que vão se revezar para dirigir o país durante longevos 21 anos. Por isso que é importante estar atento para este fato. Outra coisa importante é a característica do Brasil de, no mesmo século, e a gente não pode secundarizar isso, ter vivenciado duas ditaduras, o Estado Novo e a ditadura militar. Claro que a gente vai observar que esse é um traço dos países da América Latina, mas aqui a gente está estudando nosso país. E aí a gente precisa entender o que perversidade traz para a cultura democrática brasileira ter tentativas sucessivas de golpe e ter realizado dois golpes de Estado no mesmo século, duas ditaduras no mesmo século. E é muito importante também a gente chamar a atenção da relação que existe entre as crises econômicas e as tentativas de golpes. Por quê? Porque quando há crises econômicas, você tem ali uma vulnerabilidade na organização do tecido social. E diante disso é que essas ditaduras ou essas tentativas de golpes, elas se instalam com mais facilidade. E na historiografia brasileira, o que a gente vai ver? Né? Do início da República até o início dos anos 30, é o que a gente vai chamar da República Velha, né? Que tinha uma característica, o Brasil atrasado, etc. E aí, a partir dos anos 30, vai passar por um processo de desenvolvimento, a chamada Era Vargas. Como Lula disse hoje na entrevista, só de uma pessoa, diferente de mim, assegurou o direito para os trabalhadores. E ele disse uma grande verdade. Getúlio Vargas, um ditador, fez a ditadura do Estado Novo, e é interessante, ele começa nos anos 30, já, né, com práticas golpistas, mas começa nos anos 30, ele tenta golpe, dá golpe, faz a ditadura do Estado Novo, retorna no voto para ser eleito nos anos 50, após a final da Segunda Guerra Mundial, né? Mas veja bem, Getúlio passa pelo governo provisório, mas eu vou dar alguns dados aqui para a gente ficar ligado também com os direitos sociais. Veja o casamento que tem, que é o que Lula chamou a atenção hoje na entrevista, né? Direitos sociais e as práticas trabalhistas, né? De Getúlio Vargas, na verdade. Então, veja, o Ministério, por exemplo, da Educação é criado nos anos 30. É criado em 30. O Ministério da Saúde, né? Inclusive, só um detalhe para a gente até pensar, para quem é da educação, né? Sabe como é que o Ministério da Educação surge? Ele surge como Ministério dos Negócios da Educação. Veja, nunca que a educação deixou de ser vista como negócio no Brasil. É essa Constituição de 88 que assegura o ensino público, gratuito, né? Mas é muito importante a gente estar atento para isso. Hoje, o nosso maior desafio é assegurar o ensino público, não só o ensino médio, mas as universidades, o ensino superior. Por quê? Porque é um vasto campo de comércio, de enriquecimento. Então, as elites querem ganhar dinheiro com isso. Não quer ensino público por uma razão simples, porque eles querem ganhar dinheiro com isso. Como não querem o sistema de saúde, o SUS, né? Porque querem ganhar dinheiro com a saúde das pessoas. Então, é muito importante a gente estar entendendo isso, que as políticas neoliberais, elas são associadas realmente às crises econômicas. A disputa entre aqueles que defendem os interesses dos trabalhadores e aqueles que defendem seus interesses privados e usam e assaltam o Estado para se beneficiarem. E depois, inclusive, acusam que o Estado gasta dinheiro com o pobre. Né? Mas eles dizem isso porque eles querem o dinheiro para viver. E aí vale a pena, quem quiser entender mais isso, tentar entender o que acontece com a sociedade americana. Não se iludam. O povo americano não quer a guerra, mas os empresários americanos querem a guerra. Ganham fortunas com essa guerra. Então, tudo que vai acontecer, eles já sabem, e por isso mesmo ganham com a variação do dólar, com o sistema financeiro, né? Então, é muito interessante a gente querer entender como funciona essa dinâmica, né, da estrutura do poder, porque senão a gente vai achar que o povo não quer a guerra, então ele vai tirar. Não, não funciona assim. Lá, os empresários e os militares são quem dominam o poder nos Estados Unidos, né? Porque lá sobrevive da indústria bélica, né? E os militares têm um papel fundamental.
Pode observar quando é que os Estados Unidos estão fora de uma guerra. Nunca, porque aquilo gera recursos. Lula deu um depoimento maravilhoso hoje, onde ele deu o exemplo quando ele se elegeu a primeira vez, o presidente americano chega para ele e aí diz, olha, vai ter uma guerra e a gente pode fazer o seguinte, a gente faz a guerra e quando terminar o Brasil está convidado para me ajudar a reconstruir. Aí ele diz, mas eu não estou entendendo, eu não quero isso. Primeiro porque o Brasil a gente não quer guerra. E depois eu não consigo entender por que a gente faz uma guerra para depois reconstruir, para ganhar dinheiro. Essa é a política americana. E essa é a política que o Brasil realmente combate, porque o Brasil tem tradição de paz, de não gerar conflito, de garantir a paz, enfim. Então, veja, essa crise dos anos 30, né, o governo de Getúlio chega, né, ao poder, e aí é importante a gente chamar a atenção o seguinte, veja que houve um levante armado em 32 no Brasil, né, contra Vargas, mas todo mundo sofreu uma luta armada durante a ditadura militar. Por quê? Porque durante a ditadura militar, quem fez resistência armada, depois de anos de ditadura, é que é chamado movimento armado. Mas por que ninguém se refere a São Paulo como movimento armado? É interessante a gente começar a pensar sobre isso, porque lá interessava aquela luta feita por aquelas elites paulistas. Então, não se trata disso. Parece que a luta armada no Brasil só ocorreu durante a ditadura militar, a resistência armada durante a ditadura militar. Então, o Brasil ele vai ter essa Constituição Democrática em 34, que vai assegurar pela primeira vez a mulher votar. Mas veja que coisa interessante. A Constituição que garante essa democracia, logo em seguida é interrompida. As mulheres sequer nós conseguimos esse direito na prática. Por quê? Porque vem o Estado Novo e empurra por metade dos anos 40 a retorno à democracia. Mas eu quero chamar a atenção que os anos 30, os movimentos grevistas dos inícios do século, né, os direitos dos trabalhadores, as grandes mobilizações, sabe o que acontece? No início de 35, eles criam a Lei de Segurança Nacional. O que é a Lei de Segurança Nacional? A Lei de Segurança Nacional é para impedir os trabalhadores de se organizar. Aí, em 35, tem um levante aqui, né, armado, uma insurreição armada aqui no Rio Grande do Norte, que inicia aqui, mas Pernambuco e Rio de Janeiro também, né? E essa insurreição comunista, como é chamada na literatura, né? Os seus participantes vão ser todos enquadrados em seguida pela Lei de Segurança Nacional, justamente porque ela havia sido criada no início do século, no momento já de evolução. Então, esse Estado Novo vem, a Segunda Guerra Mundial, o que vai acontecer? O Brasil vive aquela contradição, apoia a guerra contra o fascismo, mas o Brasil era governado por fascistas. Que contradição e que complicação é essa do ponto de vista dos militares? É que os militares que foram para a guerra, esses lutaram contra o fascismo, mas os que ficaram aqui, não. E aqui ficou a maioria. Os que ficaram aqui, não, participaram do governo fascista, né? Estavam no Brasil governado por um país com práticas fascistas, né? O chamado os boinas verdes, né? O integralismo, né? Então, veja, aí a década de 40 no Brasil é uma década que vai retomando a democracia com as eleições em 46, e na década de 50, então, Getúlio retorna, né? Retorna eleito pelo povo. Veja, é importante pensar isso no Brasil, mas como? Se ele havia sido ditador, ele volta eleito pelo povo. Isso a gente precisa estudar. Teve direito trabalhista? Teve direitos sociais? Teve. Agora, como o Brasil elege um ditador? Isso a gente precisa querer entender. É preciso entender, por exemplo, que em 1951 surge o projeto de criação da Petrobras. E esse projeto de criação da Petrobras, o CNPq, criado nessa época, ou seja, o Brasil pensando em desenvolvimento e pensando em autonomia através da Petrobras, o petróleo. O que vai acontecer? O Brasil também vai ficar na mira de todos, né? E é nessa mira que o governo de Getúlio vai viver uma crise intensa que o leva ao suicídio.
E João Goulart, que foi ministro do Trabalho, né? Surge a campanha do petróleo é nosso, João Goulart é ministro do Trabalho, cria-se o Ministério da Saúde, né? O Brasil passa a produzir na área de automobilística para se desenvolver, o Brasil, os meios de comunicação para se modernizar, enfim, tudo isso vai aparecer, mas em 54, com a crise, com a morte de Getúlio, o que vai acontecer é que em 55 você vai ter eleição para presidente. Aí observe, esse é o alerta que eu vou dar a partir de agora, que foi em 55 e que foi em 18, foi em 22 e é hoje. Toda eleição para presidente, nas crises, as elites aparecem dispostas a não acatar os resultados, que é o que vão fazer, não acatar o resultado das eleições. Ora, não acatar o resultado das eleições, você vai ter o quê? Você vai ter que agir. E foi o que aconteceu. O Lott, né, o general Lott vai fazer que é chamado na literatura de um golpe preventivo. O Brasil chega a ter 3 presidentes em pouquíssimo tempo, né? Essa situação de golpe preventivo que vai assegurar a posse de Juscelino Kubitschek e João Goulart. Mas essa posse, ela existe, mas a crise, ela não acaba. A crise não acaba e é por isso mesmo que, em 1956, não vai ter só a posse de JK, vai ter movimentos armados contra JK. É por isso que vai ter Jacarapeacanga. Ou seja, no Pará e também em Goiás. Em 1956, vai ter um levante armado e o major aviador Haroldo Coimbra Veloso, ele participa dessa manifestação armada, mas em 59 ele novamente vai participar. E todo o grupo que participou é anistiado. E sabe quem vai fazer o golpe de 64? Os mesmos. Então, veja que a situação que a gente viveu lá nesse período, de 55 a 64, é a situação que a gente está vivendo recentemente, né? Os mesmos sujeitos que participam de tentativas de golpe, eles vão dar o golpe. Então, o que tem de diferente hoje é que o Supremo Tribunal Federal reagiu, prendeu generais, ex-presidente da República, mas a gente está numa campanha da polarização que o candidato da extrema-direita quer polarizar em cima de quê? De anistiar o ex-presidente e os ex-militares e esquecer dos problemas reais do Brasil. Os problemas reais do Brasil é a democracia ser assegurada, a educação ser garantida, a saúde ser garantida, a soberania. Na verdade, os 2 temas dessa campanha, democracia e soberania. Esses são os temas que vão mobilizar essa campanha. Porque até para que a gente discuta saúde, educação, ciência, tecnologia, desenvolvimento, a gente tem que ter a democracia assegurada. E até para que a gente tenha todos esses temas debatidos, a gente precisa agir sem a interferência de nenhum outro país, em particular os que nos ameaçam permanentemente, que são os Estados Unidos. Então, é preciso a gente estar atento para essas pautas. Então, veja, esses 2 levantes, né, Arargaças e Jacarapeacanga, esse nome todo, esses 2 movimentos armados, eles vão servir de exemplos para que a gente fique atento para como combater práticas golpistas. Em 1961, com a renúncia de Jango, o que vai acontecer? A renúncia de Jango vai criar outra crise. Veja, por que é importante a gente estar atento? Né? A renúncia de Jango cria uma crise. Observe, as crises graves, a eleição, que você pode passar pelo não reconhecimento, um presidente eleito renunciar, cria uma crise institucional, então, que é o que acontece em 61, e essa crise, então, na sucessão, vai fazer com que João Goulart assuma, e aí vem novamente a tentativa de não permitir que João Goulart assuma, ou, se assumir, tirar os poderes, que é o que vai acontecer. Transforma-se o país que é presidencialista num país parlamentarista. O que é isso? É um golpe, é uma tentativa de tirar.
É o que fizeram com a Dilma. Você não consegue controlar, você faz o impeachment. Você não consegue controlar o presidente, você tira o poder dele. Ou seja, então o tempo inteiro é preciso estar observando esse jogo político da extrema-direita no Brasil. Isso faz com que Janga assume, mas assume num governo parlamentarista, mas rapidamente, né, com o presidencialismo sendo reconquistado, você tem um presidente da República que tomou decisões em defesa dos trabalhadores que criou problemas, obviamente. Em 1962, por exemplo, ele criou o 13º salário. É esse que as pessoas têm direito hoje. Todo mundo tem direito, mas quer votar num candidato que quer tirar esses direitos. É interessante para a gente refletir sobre isso. Como a gente tem o papel de esclarecer os fatos históricos ocorridos no país, para que as pessoas até possam decidir, mas decidam sabendo o que realmente está em jogo e o histórico do que ocorreu nesse país. Por exemplo, ocorreu uma greve geral dos trabalhadores em 62 e essas eleições para o Congresso Nacional, né, onde os setores de esquerda eles ascenderam, cresceram. Por isso que em 63, com o plebiscito, esse plebiscito vai ter a ampla maioria, né, defendendo o presidencialismo. Então, Jango vai tentar um estado de sítio, né, essa tentativa de fazer reformas de base, né, agrária, educacional, etc. e tal, e é justamente nesse comício onde ele vai fazer a defesa dessas bandeiras e, a partir dali, vai se desencadear o processo de golpe de 64. Mas o golpe de 64, ela também teve uma participação de militares que contestavam isso. E a gente precisa estudar mais os militares que não defenderam. Por exemplo, a revolta dos marinheiros e fuzileiros navais, né, que ocorreu e também foram anistiados. A atuação do IBAD como um órgão e IPES, né, que serviram, né, como espiões até, como mobilizadores e defensores das ideias americanas, que facilitavam o golpe. Né? Houve, inclusive, uma CPI para apurar esse financiamento dessas candidaturas via esses órgãos. Então, assim, o ambiente era muito, muito tenso, como é tenso hoje esse ambiente da eleição, que, sejamos sinceros, a eleição 2026, de todas elas, é a mais tensa de todo esse período, por uma razão muito simples. Hoje o Brasil já não se trata mais de um país pequeno, é uma grande economia. Hoje o Brasil já está comprovado, tem todas as riquezas que a humanidade precisa, né, atualmente para subsistência, água doce, minérios, petróleo, etc. e tal. E, portanto, sabemos que se estivéssemos parados, estaríamos sendo disputados por todos. Imagine com ciência, tecnologia, educação, saúde, tudo isso que a gente faz para a nossa sociedade. Aí é que nós estamos realmente no olho do furacão. Veja, hoje, passado esse tempo do golpe, o que vai acontecer? Em 1976, alguns arquivos foram abertos nos Estados Unidos e já tem prova dessa participação americana. Tem um americano que estuda, inclusive, e com outros brasileiros da Universidade Estadual do Paraná, né? E eles têm documentos, já publicaram, e vejam aqui um documento da Embaixada Brasileira de 61 a 66, né? O Lincoln Gordo, né? Está publicado no jornal Brasil de Fato. Diz o documento: tanto eu como meus assessores acreditamos que nosso apoio deve ser dado aos golpistas para ajudar a impedir o desastre grande aqui, que pode transformar o Brasil na China, na década de 1960. Eles dizem isso em 27 de março de 64, o golpe é dado 1º de abril. Ou seja, 3, 4 dias antes do golpe, eles fazendo esse tipo de afirmação, né? E isso evidencia a tal da Operação Brodessan, né? Que é o uso das Forças Armadas, né? As Forças Militares dos Estados Unidos apoiando a derrubada de João Goulart, né? E favorável a esses golpistas, como foi Castelo Branco e demais, que assumiram o país a partir de então. Então, e o que se registra, eles próprios também resistem, mas eles dizem: o governo caiu sem resistência, então nem precisou.
usar, porque mais na frente eles vão dizer que tinham navios, né, dispostos já, tal, mas nem precisou de nada disso, o que é lamentável, né? Então, veja, antes de dar o golpe, o governo americano, naquela política, né, de fazer a boa vizinhança, então faz a Aliança para o Progresso, em 1961. Ela foi criada pelo governo Kennedy, né, como uma forma de injetar dinheiro dos Estados Unidos aqui, né, de apoiar governadores em oposição, como era o caso de Carlos Lacerda, de Magalhães Pinto, Ademar de Barros, né, registros que aqui no Rio Grande do Norte o Aloysio Alves também usou desse recurso, né, e por isso mesmo é que faziam oposição, por exemplo, os que faziam oposição, que era o caso de Arraes, né, e outros que não permitiam o golpe. Para vocês terem ideia, foi injetado mais de 20 bilhões na América Latina, né, além de ajuda tecnológica visando as eleições que deveriam ocorrer em 1965. O ZEID, né, o ZEID, que é a Agência de Desenvolvimento dos Estados Unidos, sendo utilizada. Então, veja que o governo de Juscelino Kubitschek, que havia feito reformas, né, que havia endividado o Brasil, que havia promovido um desenvolvimento dependente, né, com aquele plano de ações e metas, juntamente com essa Aliança para o Progresso, que vai funcionar até 1967, né, porque em 1969 o presidente dos Estados Unidos ele vai encerrar, porque um grupo de democratas, os pesquisadores de lá mostram, né, um grupo de democratas lá não permitia liberar dinheiro para países ditadores. Ora, eles tinham ajudado a dar um golpe aqui, a gente vivia uma ditadura. E aí esse curto período, porque vai até 80, né, mas em 80 a gente já tinha um processo de distensão ocorrendo, né, o processo de redemocratização avançando, então isso aí já não fez mais sentido, já não influenciava tanto no Brasil. Bom, então, só um dado aqui para vocês terem ideia, os recursos aplicados nas eleições de 1962 para parlamentares que faziam parte, né, nos Estados Unidos, foi maior do que os recursos aplicados nas eleições de 62 para parlamentares no Brasil foi maior do que o volume de recursos utilizado nas eleições americanas no ano anterior. Olha que loucura. Eles gastaram mais dinheiro aqui do que na própria eleição americana lá, que Kennedy findou vencendo. Isso mostra o quanto aqui interessava aos americanos, como interessa ainda hoje. Bom, tem outros elementos que os autores lá chamam a atenção, que são importantes a gente estar atento, como o poder de influência que eles fazem, né? Esse poder de influência, eles usam até uma terminologia em inglês, né? Soft power, né? Que esse poder de influência, que é uma política que eles desenvolvem, que é como? Chamando lideranças daqui para mostrar como é o parlamento, como é o governo, como são as indústrias, e nesse jogo vai seduzindo e tornando essas pessoas defensoras das ideias americanas. Isso aconteceu lá, nos anos 60, e levaram, inclusive, Mário Covas, Ulisses Guimarães, né? Mas isso ocorreu recentemente, quando levaram Sérgio Moro, Dallagnol, né? E o próprio autor já chama a atenção de como essa política ela ocorreu lá e também ocorreu recentemente. Mas, mais do que isso, e eu acho, minha opinião agora, que é mais grave de tudo, é essa aproximação militar, né? Porque eles levavam militares para fazer treinamentos lá e traziam militares para fazer treinamentos aqui. Veja, recentemente a gente viu uma situação esdrúxula. O Brasil sendo atacado pelos americanos, o Brasil com a taxação para a nossa economia, de nada, porque não justificava na relação 200 anos que o Brasil tem com os Estados Unidos, não justificava aquela taxa que o presidente dos Estados Unidos colocou. Ou seja, enquanto a gente estava sendo taxado pelos americanos, a gente estava recebendo no Brasil militares para fazer treinamentos. Eu fico sempre me perguntando, eles estão ameaçando atacar o Brasil, e a gente vai fazer, e como é que vai ser a posição, na verdade? Eu fico sempre curiosa como o Brasil vai reagir. E vocês entenderam bem o que eu quis dizer. Como o Brasil vai reagir a isso.
Então, vejam essa aproximação dos militares como é complicada, né? Porque militar, a gente não tem que ter na política externa alinhamento com ninguém. A gente tem que ter alinhamento com nós mesmos. Aquilo que for bom para a gente, aquilo que for bom para a gente é que a gente vai fazer. E não aquilo que é bom para os Estados Unidos ou bom para quem quer que seja. É bom para o Brasil, é bom para nós. E é isso que precisa ser feito. Então, os pesquisadores que eu me referi é James Green, né, o nome do rapaz, que é de um programa de pesquisa que se chama Abrindo Arquivos, da Universidade de Brown e Universidade Estadual de Maringá, que é do estado do Paraná, e um autor que se chama Desemone, né? Então, vou finalizar aqui com essa frase dele, tem um bocado de coisa ainda, mas eu queria ouvir vocês, senão não dá tempo. Eles avaliam, né? Vou nem ler, mas vou dizer o seguinte: eles avaliam que o governo americano calculou errado. Achavam que João Goulart era de esquerda, né? E aí poderia ter feito. Mas Lula também, eles podem achar que Lula é de esquerda e vai fazer um governo não sei o quê. Você está entendendo? Porque isso é sempre desculpa. Como eles achavam também que tinha arma e invadiram o país. Como eles achavam que iam fazer isso e invadiram. Ou seja, são desculpas por quê? Porque a política americana é de vender arma. Então, ele precisa invadir porque ele precisa vender arma. É preciso entender isso. Então, para permitir o debate, eu vou findar pulando aqui um bocado de coisa. Mas acho que era isso, para a gente começar a conversar. Maravilha. Já teve uma pergunta aqui no chat, mas pessoal, quem quiser também falar diretamente, só levantar a mão e abrir o microfone, tá certo? Eu vou fazer logo a pergunta que estava aqui no chat, Ceiça, para a gente otimizar o tempo. É a pergunta do El, que ele diz assim, ele comenta, né, sobre a participação das igrejas, da religião, nesses movimentos de apoio à extrema-direita. Então, eu queria saber se você poderia falar um pouco a respeito dessa conexão com alguns grupos religiosos e avanço das ideias de extrema-direita, apoio a golpes, ou mesmo que não a golpes, mas fortalecendo o avanço dessas ideias de extrema-direita. No caso aqui, ele faz esse comentário geral, ele não especifica se é 64 ou agora, mas a gente pode estar fazendo aí conexões. Certo. Beleza. O papel da igreja é sempre bom a gente ficar atento ao seguinte. Primeiro, instituições, elas são uma coisa. E é como os militares, né? Você veja, os militares, a gente tinha os que apoiaram e tinha também resistência. Mas, por exemplo, os dados hoje já mostram que mais de 7.500, eu acho, militares, 6.500 a 7.500, militares, por exemplo, foram prejudicados na sua carreira militar porque resistiram ao golpe militar. A gente, inclusive, precisa estudar essas pessoas, porque elas são vítimas. Elas se prejudicaram suas carreiras, suas famílias, né? Então, da mesma forma, a igreja, a cúpula da igreja apoiou o golpe, mas dentro da igreja nós tínhamos grupos inteiros de visões religiosas que resistiram ao golpe. Não por acaso, são várias as lideranças que também foram mortas, torturadas, perseguidas durante a ditadura militar. Então, a igreja sempre foi muito forte no Brasil, desde o processo da colonização, né? Nós somos colonizados por Portugal, e aí a igreja católica tem essa forte influência, mas, como nós podemos observar nos pesquisadores que já apresentam os dados hoje, a igreja protestante, ela cresceu muito no Brasil. E ela tem crescido muito associada na relação com a política. Não é um crescimento da igreja única e exclusivamente pelas visões religiosas. Basta você ver agora o Banco Master. O Banco Master entrou em crise, uma igreja fechou. Mas como assim? Qual a relação que tem um banco com a igreja? É só pensar. Né? Veja, não deveria ter. O Banco Master fecha, está sob júdice, né? E uma igreja fecha. Então, mostra como os americanos eles têm muitas formas de seduzir, de obter informações, né, de colocar pessoas para ter essas informações. E, certamente, uma coisa que a gente precisa estudar é essa relação da religião, especialmente essa tríade, né? Brasil, igrejas católicas brasileiras, Israel, Estados Unidos.
tá? Eu acho que são temas bem interessantes para serem estudados. Tem 2 pessoas aqui que inscritas já, Cissa. A primeira é Dier Clay, se puder abrir o microfone, pode fazer sua pergunta. E em seguida, a Bruna. Eu acho que a gente pode responder em bloco, né, Cissa? Essas duas? Claro. E eu vi aqui de Rafael o comentário dele, que é verdade também. Pode dizer a pergunta. Dier Clay. Você tem que habilitar o microfone. Enquanto o Dierclay não consegue... Esse negócio de Rafael, isso é um absurdo, mas já entraram, inclusive, na justiça, com o Ministério pedindo para o Ministério Público se posicionar, né? E eu acho que não só o Ministério Público, a própria OAB, tá? Porque, assim, é absurdo a OAB também não tomar a iniciativa de já tratar desse assunto, e também o Conselho de Juiz, o Conselho Nacional de Justiça, o órgão competente, que eu realmente não sei, mas não tem cabimento um juiz fazer o que este senhor fez, defender a ditadura no meio de um julgamento, né? Ou seja, usando o espaço institucional da justiça, que deveria fazer o contrário. Dierclay está digitando, eu acho que não conseguiu abrir, mas eu vou passar então para Bruno, também tem levantado a mão, e Dierclay, se você quiser digitar a pergunta, então, e Bruno, se quiser fazer a pergunta abrindo o microfone, fica à vontade. Boa noite, estão me ouvindo? Sim. Então, só para dar um contexto aqui, já para poder ajudar na mesma página, eu sou recém-iniciado no curso de licenciatura pela UERN, então sou muito novo nessa área. Mas a parte que eu sempre fui me educando por vídeos no YouTube de historiadores sobre essa questão. E eu fui anotando aqui, e uma coisa que eu queria muito ver, eu sei que essa aula é muito sobre uma iniciação, mas do início da ditadura, mas como está falando de hoje em dia, eu queria muito ouvir da Maria Conceição essa questão de como hoje em dia há muitas pessoas, principalmente assim, na área política, que se pagam de esquerda, que se pagam do povo, mas acabam se ajudando, se apoiaram na direita, se apoiaram principalmente no militarismo, para poder ascender, como, por exemplo, Collor, que era do Arena durante a ditadura. Ele foi o primeiro presidente eleito... eu posso estar falando... eu fico nervoso assim, mas... que foi eleito democraticamente, mas ele, durante a ditadura, era do Arena. Então, eu queria muito ouvir sua opinião sobre essas pessoas, essa questão de... esse falso do povo, mas sempre estando colado com a elite, que a elite é conservadora. Eu queria muito ouvir seu lado sobre isso. E se eu puder fazer só uma segunda pergunta junto, só porque eu vou entrar como licenciatura, qual é a sua opinião sobre essa questão de agora estar tentando esvaziar o ensino médio, esvaziar esses tópicos, como tirando as aulas de história e esvaziando os conteúdos sobre a ditadura também, essa opinião, só por causa que também é minha área. Obrigada, viu? Boa noite. Boa noite. Olha, essa questão de Collor serve para todos, né? Primeiro, a gente tem que ficar atento ao seguinte, né? As pessoas, elas muito que apoiaram, por exemplo, a esquerda, eles depois ingressaram na direita, defenderam a direita, ou se abstêm achando que desencantaram, entende? Então, entra com uma coisa muito subjetiva de cada um. Agora, é bom lembrar o seguinte, que Collor, ele é o primeiro presidente eleito, e ele foi eleito numa eleição que, todos nós sabemos, a Rede Globo teve um papel decisivo no último debate, né? E aquilo interferiu muito no processo definitivo, pela diferença, por pouco, enfim. Por quê? Porque o país vinha de uma manifestação de eleição de 82, que elegeu quase todos os governadores, mas contra o golpe, da eleição de 84, a campanha das diretas, de 85, as eleições para prefeito de capitais, de 86, o processo constituinte, da promulgação em 89 da Constituição, ou seja,
ali vinha nesse ambiente. E as elites fizeram tudo para frear esse movimento, fazendo, naquele final de campanha, um debate, né, que favoreceu o candidato Collor, mas ele ganha, e Lula, como um grande democrata, aceita o resultado, e vamos embora, e ganha depois, perde e ganha depois, entende? Então, esse é um dado. Sobre o ensino médio, esse processo de tirar história, geografia, filosofia, tudo isso faz parte de um processo para despolitizar, para tirar... Você imagina, se a gente não ver mais história, como é que a gente vai saber que teve golpe? Que teve tentativa de golpe? Como é que a gente vai saber das crises do Brasil? Como é que a gente vai saber que entregaram a economia brasileira? Que entregaram as riquezas do país? Como é que a gente vai saber que os militares deixaram o país numa hiperinflação? Entregaram as riquezas do Brasil? Nunca. Então, o senso crítico das ciências, das artes, das ciências humanas, né? Ele é necessário porque a história dos homens, né? A história da humanidade, ela é construída por todos nós. E para que a gente construa, é preciso a gente conhecer. É conhecendo a realidade que a gente transforma a realidade, né? Isso é uma visão de Hegel, mas é um fato, né? Então, é importante a gente ter essa visão. Por isso que querem retirar. Agora, é óbvio que isso não funciona, né? Os americanos, eu tenho uma amiga que é casada com um americano, mora para lá e tal, e é impressionante, ela comenta às vezes isso, né? E outras pessoas que eu conheço também. Eles não investem, observe que até o presidente da República lá erra, né, e tal. Eles não investem em conhecer a história da humanidade, né? Eles querem conhecer a si, exclusivamente. E isso também é uma visão equivocada e reflete nessa visão que o presidente americano disse ontem, né? Tipo assim, as pessoas não valem nada, né? Eles não valem nada, são todos selvagens e tal. Essa visão de mundo é horrorosa. É essa visão que fez a Alemanha nazista, essa alemã que fez o Estado Novo aqui fascista, né? Essa visão de não reconhecer no outro um pedaço de nós, um pouco de nós, né? O Bruno colocou aqui a pergunta dele, pergunta o seguinte: nós podemos correlacionar as eleições de JK com a de 2022 no que diz respeito a todo o cenário de tentativas de descredibilizar o processo eleitoral? Pois é, eu gosto de dizer assim, nunca comparar, os momentos históricos são distintos, as coisas não se comparam, mas sempre ficar atento que não é a primeira vez que isso está acontecendo. Porque se a gente fica atento que não é a primeira vez que está acontecendo, aí a gente começa a perceber o modo de operar deles. Porque do jeito que eles vão na história para repetir, para fazer essas coisas, a gente precisa conhecer para impedir que elas aconteçam, porque a gente também já conhece o passado. Ou seja, os golpes são dados porque não reconhecem resultados eleitorais, porque não reconhecem as instituições, né? E aí a gente precisa estar atento. Ok. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Tem mais alguém que queira se inscrever? Na mão, Bruno levantou. Vê se você consegue abrir seu microfone agora, Bruno. Não, aí quem não conseguia abrir foi outra pessoa. Foi Foi Dioclei. Eu estava escrevendo a pergunta na hora, então já vou aproveitar e fazer aqui, porque eu sou da área de licenciatura, mas eu tive sorte de uma professora que sempre estava lá para tirar dúvida, então eu sempre sou muito instigado. Eu gostaria muito que, se Conceição pudesse, ela pudesse elaborar nesse fator da elite brasileira ter organizado a ditadura, de ter feito a parte dos fundos de 64, mas os militares terem, vamos ter assim, dado as caras. Eu queria poder, se pudesse fazer um desenvolvimento maior nessa parte específica. Veja bem, a gente diz que na história houve tentativas de golpe e houve os golpes. Quando os golpes são bem-sucedidos? Quando militares entram. Eles entram e conseguem ficar no processo. Por quê? Porque se você tiver uma disputa entre os grupos, você não vai ter o favorecimento do Estado para um dos grupos, com as forças, com armas. O que são os militares? É o domínio da arma. O que diz a Constituição? Os militares existem, as Forças Armadas Brasileiras existem para nos proteger de uma invasão externa. Beleza. E o que a gente vai dar para essas pessoas? O direito delas usarem armas, porque para nos defender, ela tem que fazer tudo para defender o cidadão brasileiro. Só
que, na prática, a história das Forças Armadas no Brasil, a história dos militares, não é nem das Forças Armadas quanto instituição, mas de militares no Brasil, é de querer participar de política. É por isso que é preciso impedir que eles tenham... eles já não têm esse direito, mas eles insistem em querer participar. Mas a gente precisa insistir também em impedir. Por quê? Porque se as elites querem e não têm as Forças Armadas, elas não vão conseguir. Essa que é a questão. Agora, se elas querem e eles aceitam, que é o que aconteceu agora, elas queriam, mas de última hora eles caíram fora. Como eles caíram fora, não teve golpe, porque ia ter. O golpe ia ter. Não teve porque realmente, como disse o comandante do Exército, não apoiaram. Eles não aceitaram. Como eles não aceitaram, ficou a briga entre a população. Percebe? A gente tem 2 minutinhos ainda, eu vou abrir para Ítalo para a gente fazer a última pergunta e depois passar para alguns encaminhamentos da semana que vem. Ítalo? Boa noite. Então, conseguiu me ouvir? Maria. Boa noite, professora. Como a gente estava, como alguém abordou, a questão do esvaziamento, principalmente das ciências humanas, nessa reforma do meu ensino médio, também me surgiu a curiosidade. Haja vista que nesse período ditatorial não é à toa, né? Assim, a política nacional ela também é refletida na política educacional. E aí eu queria saber como nesse período se organizou, se instaurou a organização educacional do Brasil durante essa época. Deu para entender? Deu para ouvir? O áudio estava um pouco estourado. Era, pelo que eu entendi, como se organizou a política educacional nacional nesse período da ditadura. Não é isso, Ítalo? Isso, exatamente. Os militares, quando assumiram, né, eles vão mexer em todas as políticas, inclusive a política educacional. Né? Eles tentam fazer o que eles chamam de uma modernização, né? Então, as universidades, então o ensino vai mexer na forma de como o ensino funcionava. Então, vão criar, aí eles criam o que mais a gente chama atenção, né? Você dentro de uma universidade, por exemplo, então ele impedia a liberdade de cátedra, a liberdade de ensino, a liberdade de... Então, as pessoas não podiam dar aula de determinados conteúdos, não podia tratar desses assuntos, os professores eram fichados, era acompanhado pelo SNI, tem suas... eram impedidos de dar aula se eles ensinassem determinado conteúdo, ou se eles achassem que ele era ligado ou não a determinado grupo político. Então, as universidades, elas foram... Os gestores não deixaram de ser eleitos, não era eleito, era imposto para fiscalizar também. Ou seja, o sistema educacional, não existe educação sem liberdade. É da natureza da educação ter liberdade para ter o ensino com qualidade. Da liberdade de cátedra, de pensamento, do professor fazer sua abordagem teórica, metodológica, sem ter o receio. Por exemplo, você quer entender o que foi a ditadura e as políticas educacionais na época da ditadura, é só querer entender o que é a escola sem partido. A escola sem partido era exatamente implementar o que eles fizeram lá na ditadura, né? Ou seja, não sei se você acompanhou, mas eu tive muito ex-aluno que, preocupado, procurava, professor, eu estou com medo, a gente vai dar aula quando vai falar de ditadura militar, os pais mandam gravar, os pais mandando gravar, os alunos... Oi? Acho que alguém está com o microfone aberto. Então, aí a escola sem partido é exatamente... Quer entender o que foi a educação durante a ditadura militar, tenta entender o que é a escola cívico-militar. O que é a escola cívico-militar? Né? Militar dentro de aula. Ora, lugar de escola não é lugar para militar. O militar ele é extremamente importante na sociedade, mas nas suas funções. Ninguém vai fazer uma cirurgia com um pedreiro, nem vai fazer uma casa com um cirurgião.
né? Ou seja, são dois conhecimentos, duas habilidades, cada um com a sua. Ninguém é melhor nem maior do que o outro, cada um tem suas habilidades. Então, o que ocorre é isso, a escola sem partido era exatamente colocar bedel, que era o que tinha dentro das universidades, das escolas, era o famoso bedel, que era o quê? Aquele militar que ia ficar vasculhando a vida dos alunos. Ou seja, isso não é ensinar. A gente dando aula dizendo para não fazer isso, ninguém vive ali vasculhando a vida de ninguém, entregando ninguém. Não, a gente precisa ter liberdade de pensamento, inclusive para quando não concordar, chegar livremente para a pessoa e dizer, olha, você pensa assim, eu não penso. Ou seja, estabelecer o diálogo e não criar o que eles fizeram durante a ditadura. E isso sem falar, né, que impediu com isso o desenvolvimento da ciência e tecnologia no Brasil, né, porque as pessoas foram embora do país, outras foram presas, os professores foram retirados e foram colocadas outras pessoas que concordavam com suas ideias, enfim, tudo isso não existe. Quando você ouvir o país tal é ditador, é uma ditadura, pode acreditar, ali não existe ciência e tecnologia, porque não tem como, a ciência não cresce em ambiente ditatorial, ela cresce em ciência, em ambiente livre, é da natureza da própria ciência e dos profissionais da ciência, porque eles precisam dessa liberdade para dizer o que pensa. Obrigada, Ceissa. A gente vai encerrar as perguntas por aqui, mas queria destacar a importância desse momento. A gente está vivendo mundialmente um clima de tensão, um cenário instável. A história não se repete, mas a gente consegue ter algumas miradas a partir dela, né? E alguns cenários e alguns contextos que nos servem de alerta. Então, acho que o mais importante dessa aula é que a gente possa olhar para o que foi discutido aqui e ter os nossos alertas acesos, atentos, porque vivemos um cenário de instabilidade e isso é observável, né? Basta estar com os olhos e ouvidos abertos. Muito obrigada, Ceissa, pela participação. Eu que agradeço, para mim foi um prazer enorme, quero aqui que a gente continue essas discussões, e só para não deixar de dizer o nome certo, Jacareacanga. Jacareacanga é o nome da raça que fizeram. Um beijo para cada um. Gente, só para deixar aqui os avisos registrados, da documentação que a professora Ceissa fez referência, vocês podem encontrar no site do Memórias Reveladas. O governo brasileiro conseguiu que fosse enviada essa documentação para cá e está toda digitalizada. Então, eu deixei o link no chat, vocês podem acessar. É um material importantíssimo, amplo e que demonstra a implicação direta dos Estados Unidos no golpe de 64. Então, um apontamento que eu acho que vale a pena. Na próxima semana, a gente vai ter a discussão sobre a estrutura do Estado repressivo brasileiro, a partir com dois textos que a professora Larissa Ridert sinalizou, indicou para a gente. Um texto como leitura obrigatória, é um clássico do Brasil republicano, e um segundo texto da Comissão Nacional da Verdade, que é um texto optativo, mas que vale a pena que vocês tenham até mesmo guardado esse material, porque é um material útil para ser pensado também em sala de aula. Então, esses dois textos já estão disponíveis na página. Nós teremos o encontro também na quarta-feira, às 19 horas. O material está lá disponibilizado. Essa conversa a gente pode continuar também no nosso fórum, que nós temos aberto. E nós vamos ter, na verdade, nenhum livro vai ser inteiro, tá? As discussões são sempre de capítulos. A professora deixou lá sinalizado, a gente já colocou o capítulo específico do Brasil Republicano, que é a leitura obrigatória, e esse texto da Comissão Nacional da Verdade, ele é um relatório para a gente ter como uma leitura complementar, para que a gente possa usar para fundamentar nossas aulas, para que a gente possa usar para entender melhor do que é que foi todo esse movimento, inclusive, construído a partir da instalação das comissões da verdade. Então, esse segundo é complementar, mas é importante que vocês tenham ele guardado, que baixem, porque a gente pode até retomá-lo mais uma vez. Eu vou checar se ele não está abrindo, e aí a gente faz o ajuste na página se for preciso, tá bom? Então, para a semana que vem, retomando o capítulo do Brasil Republicano,
e como leitura complementar, para que vocês tenham como arquivo também o relatório da Comissão Nacional da Verdade. Muito obrigada pela participação de todas as pessoas presentes aqui hoje. Nos encontramos na próxima quarta. Um abraço e até breve. Sim.